Boa noite, boas noites. Mais uma vez, eu agradeço muito a nosso companheiro, o Padre Lauren, por mais uma invitação para estar com vocês. Estou intentando falar um portunhol. E uma pergunta, seria apropriado lermos antes todo o capítulo 13 de Mateus, ou vamos diretamente para na apresentação e algumas pessoas podem ler o que está em la PowerPoint? Yo propongo, puesto que ya es el tercer domingo que estamos tratando parábolas, que pasemos directamente a tu exposición. Okay. ¿Sí? Sí. Hemos leído partes de este capítulo, la parábola del sembrador, sobre todo, y podemos continuar. Creo que todos tenemos presente el texto. Ok. Então, vou começar com a apresentação. Mientras nos vas compartiendo, eso, ahí estamos. Esperemos que aparezca. Eso es. Ampliar. Modo presentación. Pronto. Perfecto. Bueno. ¿Sí? Perfecto. Bueno, vamos começar, então, uma apresentação general do capítulo 13 de Mateus, para ubicar melhor as três parábolas do nosso estudo de hoje. Então, vamos começar uma pequena introdução a Mateus. Então, nesse capítulo, então, o Evangelho de Mateus descreve a natureza do reino dos céus por meio do uso de parábolas. Parábola é comparação, figura ilustrativa, pequena narrativa que usa alegorias para uma ensinança ou lecção. E as parábolas são bastante comuns na literatura oriental e são histórias com simbolismo que pretendem deixar alguma ensinança de vida. As parábolas de Jesus só um momentito, porque está um pouco raro esse texto. Se ve muy bien. Pero para mim, se eu ficar oculto, só um momento. Não consigo mais entrar. ¿Ainda se ve? Sí, se ve bien, amplía como estabas. Okay,
modo presentación. Sim, estou tentando, só um momento. Esse é um problema, essa barra de essa barra de tarefas, ela oculta parte do texto. Bueno, as parábolas de Jesus, então, são histórias com elementos comuns à cultura daquele tempo e tem por objetivo ensinar coisas sobre o reino de Deus. Como disse no versículo 34, todo esto dijo Jesús por parábolas a la multitud, e nada les enseñaba sin parábolas. Jesús usou parábolas, metáforas com as que seu público se identificava, ações cotidianas, do trabalho, de situações de vida, né, situações vitais. E Mateus 13, como vocês já estão estudado, é uma série de 7 parábolas que Jesus propõe a seus discípulos sobre o reino de Deus. Aqui se hace evidente seu papel como maestro que ensina. E a parábola de la semilla se explica a todo o povo pelas palavras de trigo e da rede, apenas se explicam a los discípulos e discípulas. Veamos como se estruturam essas parábolas dentro do capítulo 13, e depois veremos como se entrelaçam entre elas. Então, esta é uma estrutura, né, do capítulo 13. Então, no início, uma charla sobre o reino de Deus, os mistérios do reino de Deus. Aí, antes vem a parábola do sembrador, e aí, no versículo 18, explicação da parábola do sembrador. Depois a parábola do trigo e da ciçanha, é isso que fala, eu nunca ouvi essa palavra em espanhol. Ciçanha. Hierba mala. É, a parábola do grano de mostaça e aí a parábola da levadura. Aí no versículo 41, a explicação da parábola do trigo e da ciçanha. Depois, habla que Jesus continuou ensinando as parábolas. Então, vem as parábolas de nosso estudo de hoje. A parábola do tesouro, a parábola da perla e a parábola da rede. Aí, em continuação, ele habla com seus discípulos e diz: todo que escriba e instruído acerca do reino de dos cielos é semelhante a padre de família que saca de seu tesouro coisas novas e viejas. Alguns tentam considerar esta charla como uma parábola também. Pela maioria dos estudos não consideram isto uma parábola. Aí ele volviu a sua terra, ensinava e se maravilhavam com sua sabedoria. Aí, na continuação, no versículo 55 e 56, se escandalizavam porque o filho era filho do carpinteiro e de Maria, e conheciam a seus irmãos e irmãs. E Jesus responde: não há profeta sem honra, excepto em sua pátria e em sua casa. Enfim, ele não errou muitas maravilhas ali, a causa de sua incredulidade.
E nos últimos versículos, né, 58 e 59, explicação da parábola de la red. Então, agora vamos mirar a estrutura que as parábolas assumem no Evangelho de Mateus. Então, a início, a primeira parábola do sembrador, a explicação da parábola do sembrador, a parábola do trigo e da cizaña, a parábola do grano de mostaza, a parábola da levadura, que é única que se menciona uma mulher, explicação da parábola do trigo e da cizaña, a parábola do tesouro, a parábola da perla, a parábola das redes e explicação da parábola das redes. E ao mirar essa estrutura, percebemos que todas tratam de situações cotidianas. A siembra, o campo de trigo, o grano de mostaza, a levadura, o comércio, a pesca, né? Enfim, situações cotidianas da vida das pessoas. O que está ao centro dessa estrutura, que para mim é muito significativo, é a parábola da levadura, porque está em centro, né? Ocupa uma posição especial, porque ele termina a primeira parte das parábolas, né? E prepara para a segunda parte. E é a única parábola em que se menciona uma mulher. Bueno, as primeiras 3 parábolas estão relacionadas por a palavra semilla. Siembra, campo de trigo, massa de pão, grano de mostaza. A semilla representa o mensaje do reino, suas consequências e seus resultados. Aqui, uma pequena apresentação rápida da palavra do sembrador, né? As semilhas que caem ao borde do caminho. O que acontece? As aves se las comerão. As semilhas que caem entre pedras, o sol as queimará. As semilhas que caem em meio de espinos se sufocarão. As semilhas que caem em tierra buena crescerão e frutificarão. A parábola do trigo e da cizaña, essa parábola é apenas explicada aos discípulos, né? Não é explicada ao todo o povo que está reunido, apenas a parábola do sembrador, há uma explicação aberta para todas as pessoas que estão reunidas, esta não apenas para os discípulos. E se observamos a espiga de trigo e a espiga da cizaña, nos daremos conta de que são muito semelhantes, pero semelhantes externas, né? Porque no grano, os granos são outros, né? São como, a cizaña é como uma erva daninha, falamos em português, não sei como seria em espanhol, uma erva daninha. Aí, em continuidade, a parábola do grano de mostaza. Então, o reino de los cielos é comparado com um grano de mostaza. As coisas de Deus podem parecer pequenas ao mundo, pero produzem grandes resultados. Em Galileia, a planta de mostaza pode crescer até 3 metros, pero a semilla é muito pequena. Aí, quando lembramos dessa parábola que uma planta de mostaza pode abrigar pájaros,
Vem a imagem de um árvore com nidos de pajaritos em suas ramas. Recuerda os textos de Ezequiel 17, donde os pájaros representam as nações de los gentiles que encontram refúgio em Messias, em el Messias, e se alegram com a bendição da aliança. A parábola da levadura. La levadura ou fermento é uma forma mais de como o reino permeia o mundo. Igual que o grano de mostaza, a levadura é muito pequena e quase que imperceptível, mas sem ela, a massa do pão não fermenta. É a única parábola que menciona a uma mulher, e em capítulo 13, como vimos, essa parábola ocupa o centro da escritura. Então, agora, nós terminamos a primeira parte das parábolas do capítulo 13 de Mateus. Então, para a conclusão, percebemos que em todas elas a semilha aparece de alguma forma e culminam com a levadura que vai ser usada na massa do pão. Toda produção tem como finalidade alimentar, saciar o hambre. E aí iniciamos, então, a segunda parte das parábolas, quando vamos tratar das 3 parábolas que nos tocam para o estudo de hoje. Então, a segunda parte do capítulo 13, Jesus abre as parábolas de tesouro escondido, de la perla e da rede. E, además, menciona as coisas novas e viejas, que não é considerada uma parábola estritamente falando. A início do capítulo 13, fomos informados que Jesus, desde um barco, ensinava a uma multitud que estava na praia, e ensinava por meio de parábolas. As 4 primeiras parábolas citadas foram pronunciadas para a multitud. As 3 últimas apenas são para os discípulos. Qual seria o motivo? Uma resposta nós temos em versículo 58, a causa da incredulidade das pessoas. As parábolas de tesouro escondido, de la perla e da rede são descritas em o texto de Mateus 13, 44 a 48. Vamos a ver, então, cada uma delas, começando, então, pela parábola do tesouro escondido. O reino dos cielos. Alguém pode ler o texto bíblico? Claro que sí. ¿Alguien de usted puede leer el versículo 44? Ok. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, y que un hombre, al descubrirlo, lo esconde. Entonces, movido por el gozo va, vende todo cuanto tiene y compra aquel campo. Gracias. Então, sobre o tesouro escondido, podemos lembrar que os antigos orientales têm a costumbre de ocultar objetos preciosos debaixo da terra, considerando que essa era a melhor forma de mantê-los seguros. Pero Jesus, com maestria, ensina essas lindas parábolas que ensinam o ânimo contagioso daqueles que encontram e compreendem o valor e o poder liberador do Evangelho, como um tesouro, né? Um tesouro que, a ser encontrado, hacemos um movimento para ter presente. Sobre
sobre os objetos preciosos escondidos em la tierra, eu lembro de mis abuelos, que em determinado período de ditadura de presidente Getúlio Vargas, na década de 30, 40, alemães e japoneses estavam proibidos de falar sua própria língua no Brasil. E meus abuelos só falavam praticamente em alemão. Então, e também não podia ter literatura, documentos, nada em sua língua original alemã. Então, meus abuelos tomaram uma lata, não sei como se diz lata em espanhol, lata, né, de metal, colocaram os documentos dentro e cavaram um buraco, né, grande, e colocaram essa lata ali dentro para esconder a sua literatura, seus documentos que estavam em alemão, suas bíblias, seus livros de canto, porque a polícia venia muitas vezes escondido durante a noite para monitorar se estavam falando a língua alemã. E depois muitos se perderam porque não sabiam mais onde estavam esses documentos, né? E outras vezes a umidade entrou e danificou, então uma história de nossa parte aqui, bem, para mim, bem, muito cerca de minha família, né? Bom, por que se habla desse homem no campo? O que ele estava fazendo, né? Porque que tesouro estava escondido ali? Então, em aquele contexto, das pessoas, como já dissemos, escondiam seus bens valiosos dentro de vasos de barro e os enterravam em locais de sua propriedade. O objetivo era esconder de los ladrones, evitar um saqueio em tempos de guerra. Pero, que fazia este homem recorrendo a um campo que não lhe pertencia? Não sabemos, o texto não dá pistas sobre isto. O certo é que ele encontra o tesouro por azar, lo esconde, vende todo o que tem e compra esse campo. Jesus usa esta parábola para ensinar sobre o reino, não para defender a buscadores de tesouros. O mesmo Evangelho de Mateus hace uma advertência: não se hagam tesouros em la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Sino hagan tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no miran ni hurtan. Porque donde esté tu tesouro, allí estará tu coração. Então, é uma parábola um pouco estranha, porque o próprio Evangelho de Mateus condena essa búsqueda por tesouros valiosos, né? Mas é muito interessante, porque vamos ainda ver isso, que o próprio Evangelho se interpreta, né? Se usamos o próprio Evangelho para interpretar o Evangelho. Então, a próxima parábola de la perla, parábola de la perla, é o segundo exemplo. O homem ha comprado a um negociante que busca perlas de gran valor. También el reino
Pode ler. También el reino de los cielos es semejante a un negociante que busca buenas perlas y encontrando una perla de gran valor, va, vende todo cuanto tiene y la compra. Graças. Então, esta parábola é apenas resenhada em El Evangelho de Mateus, não aparece em outros evangelhos. A perla é um objeto bello e singular, formada através de sofrimento ao interior de uma ostra. Contrário das pedras preciosas que necessitam ser cortadas e polidas para revelar sua claridade e beleza, a perla é perfeita apenas salida de la ostra. Então, onde encontramos produtores ou comerciantes de perla. Então, lá na antiguidade, eram conhecidas 4 regiões produtoras de perla. Vocês, não sei se sabem, mas é possível provocar uma reação ou na ostra viva para que produza uma perla. O Mar Rojo, o Golfo Pérsico, o Ceilão, ou hoje Sri Lanka, e algumas regiões de China. As melhores perlas eram recolectadas, especialmente em El Mar Rojo, o Golfo Pérsico e o Oceano Índico. É decir, ao largo de Israel, ao muito largo de Israel. Por isso que é estranho poderíamos pensar que estranho seria falar sobre perla, quando Israel não é um lugar onde se produz perlas. Os árabes e outros povos do Oriente davam à perla um significado simbólico especial, pureza e inocência, e digna só da realeza e das grandes autoridades. Existem perlas de diversos colores. A mais comum é a perla branca, e a mais rara, e, portanto, também mais cara, é a perla negra. A perla se forma dentro de um molusco quando um objeto estranho penetra em sua concha. Esse objeto lhes causa sofrimento e o molusco trata de cobri-lo com uma substância que se chama nácar, que se cristaliza, formando a perla, a madre perla. A perla se forma lentamente, e contrário a outras pedras preciosas, não pode ser tratada para aumentar seu valor. Se fosse partida, perderia sua consistência e valor, pois não seria mais uma perla. Só um momento. Eu tenho que mexer um pouquinho aqui na... Então, o que Jesus quer transmitir aos discípulos e para nós outros, com a parábola da perla. Jesus deseja que entendamos que o valor de priorizar o reino de Deus por cima de tudo. Em la parábola, o comerciante reconhece o valor da perla que encontra e está disposto a cambiar todo o que possui com tal de comprá-la.
El reino de los cielos puede costarnos relaciones, empleos, beneficios, seguridades e em alguns casos, hasta nossas vidas. Então, como que esse movimento desse comerciante quando ele encontra essa perla rara? O comerciante foi a buscá-la, ou seja, ele era um comerciante que buscava perlas e buscava perlas raras. Segundo ponto, quando hallamos uma perla de grande valor, renunciamos a los bienes materiais para adquiri-la. Essa é uma clave para a vida, é decir, não há nada mais valioso na vida que buscar e conhecer a Deus. E terceiro ponto é, quem é a perla de grande preço? Quem e o que é a perla de grande preço? Jesus e seu reino são a perla de grande preço para nossas vidas. Então, na primeira parábola, na primeira parábola, um homem encontra, parece que por azar, as diferenças agora entre as duas parábolas, né? Um tesouro escondido em um campo. Ele intui o valor do tesouro e começa a planear como adquiri-lo. Na segunda parábola, um profissional em la compra e venda de perlas, busca e encontra o que ele deseava, uma perla mais valiosa. Um busca e outro encontra. Um homem busca algo de valor, mientras que o outro lo encontra por azar. Qual é o ponto em comum? O movimento que hacen ao encontrar o tesouro e a perla. E quais são nossos movimentos quando encontramos o Evangelho? Um minuto para pensar. Sí, muy bien. Déjanos pensar. Es muy profundo. Se alguém quer compartilhar algo, 2 ou 3 pessoas, podemos fazer nesse momento antes de continuar com a última parábola. Sí, muy oportuno. Katy nos va a ayudar a abrir micrófonos de los que levanten la mano. Claro que sí. ¿Cuál es el punto en común del que busca y también del que sin buscar encontró? ¿Y cuáles son nuestros movimientos cuando encontramos el Evangelio? Bueno, se nadie tem... No, necesitamos tiempo, Marga. Sí. Nos gusta ir despacito. A mí, por ejemplo, mientras a ver si alguien levanta, me encanta la primera pregunta, que ambos se sorprenden. Se sorprenden, es algo bueno, el primero buscaba, pero tantos buscamos, a veces con poca esperanza, pero cuando encontró se sorprendió. Y el segundo, que no buscaba, sino que se encontró,
también se sorprendió y ambos venden, dejan por obtener lo que tenían enfrente de sí. Exacto, venden todo, porque se vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Y el otro se va a vender todo lo que tiene y la compra, la perla. O sea, los dos saben que es algo muy valioso. Y por eso corren a vender todo lo que tienen para adquirir eso valioso que encontraron. Ya pueden también poner, ya les habilité el chat, así que en el chat también pueden poner sus respuestas. Ya nuestros amigos de Facebook también pueden poner sus respuestas y yo las voy leyendo tranquilamente. Ya tenemos, Nélida. Perdón, vamos entonces con Nélida. No. Creo que Nélida Beatriz dice, creo que la sorpresa del encuentro lo sorprende en ambos personajes. El valor es tan grande que es muy deseado. Ujú. Bueno, pues la alegría, nuestros movimientos, la alegría que produce el encuentro con Jesús. Eso es... En el Facebook, Flor nos pone, puede ser conocer más a Jesús, conocerlo y buscar para beber de la fuente. Muy bien, están muy atentos nuestros amigos del Facebook también. Sim, muito bom. Bueno, podríamos seguir porque al final tenemos un cuestionario. Vamos a ver. Sim, vamos, vamos. Então, uma curiosidade que gostaria de apresentar a vocês, um pescador da isla de Palawan, nas Filipinas, encontrou em ano 2006 a maior perla natural do mundo e la mantuvo escondida debaixo de sua cama por 10 anos. Esta perla encontrada nas Filipinas mide 30 centímetros de ancho por 60 centímetros de largo, com um peso de 34 quilogramas. Seu preço foi estimado em uns 100 milhões de dólares. Esse pescador não sabia que se tratava de uma perla, né, de uma ostra produzida por uma ostra gigante. E la escondió debaixo de sua cama como um amuleto. E não tinha nenhuma noção do valor em dólares, né? Qué bien, no tenía idea de todo lo que tenía guardado bajo su cama. Sim, sim. Uma outra figura aqui, outra curiosidade, em Roma, os vendedores de perlas ocupavam o recinto conhecido como Pórticos Margaritaria, porque Marga, né, meu nome significa pérola. Ay, qué bien, y te tocó justo este de la perla. Sim, então, Margarites, né, vem do grego, né, que é perla, na língua grega, e que se tomou essa palavra no latim. Então, Pórticos Margaritaria, onde se fabricavam e vendiam joias. A existência desse local
solo es conocido a través de inscripciones y no se conoce su ubicación exacta. E aqui, então, temos um relevo, né? Que é a Tienda de Joias em Relieve, Museu da Civilização Romana em Roma. Então, a figura mostra o vendedor, né? E o produtor de joias e em frente a alguém que provavelmente estava aí a comprar alguma joia, uma perla. Y el comprador. Y ahí se ven expuestas perlas y en la mesa collares. ¡Qué cosa! Y eso tendrá 2000 años, esa piedra, ¿verdad? Sim, sim. ¿Qué? La perla. O sea que Jesús sabía de lo que hablaba. Sim, sabia. Y la gente que le escuchaba también. Com certeza. Qué bien. Bueno, vamos então avançar com a parábola de red. Alguém pode ler o texto bíblico? Ok. 47. Igualmente, el reino de los cielos es semejante a una red lanzada al mar, que recoge todo tipo de peces, y estando llena, la jalan a la playa y sentándose, llenan la cesta con los buenos, mientras que los malos los tiran. Graças. Então, em continuação, né, Jesus utiliza a parábola como um recurso para contar como o reino de los cielos é. Nesse caso aqui, como uma rede que recorre peces em el lago. Vou ter que fazer só um momentito. Jesus utiliza a parábola de lançamento de las redes, que é uma ação conhecida por alguns de seus discípulos, que eram pescadores. Ele quer ensinar a seus seguidores e seguidoras os princípios que rigem o reino de Deus. Como eram as redes em tempos de Jesus? Em essa época, em el lago de Galileia, era comum lançar uma grande rede de pesca para seu manejo, e para seu manejo eram necessários muitos braços. Era um esforço conjunto. A rede recorria a muitos peces de uma sola vez, e se devia escolher os melhores peces. Os demais eram devueltos à água. Eu não sei se vocês entendem. Sí. A rede de arrastre, que falamos, né? Sí, en Ecuador hacen lo mismo. Vemos cuando vamos a algunas playas, como los pescadores devuelven al mar peces, incluso que son tóxicos, venenosos, otros que son muy pequeños para que sigan creciendo en el mar. Exatamente. E a rede utilizada era provavelmente chamada de rede de arraste, uma maneira bastante comum de pescar naquela época. E ainda é conhecido aqui nos dias de hoje, né? Eu mesma participei uma vez na Amazônia, na pescaria, um pequeno rio, onde usamos uma rede de arrastre. Wow. Yo sí nunca he visto, pero me gustaría para tener idea y leer el Evangelio. Sim. Como la palabra dice, la red de arrastre puede ser pequeña, como la atarraya que hemos visto antes, que es una red que lanza una sola persona y tiene, hace un círculo porque en los extremos de la red tiene plomos
y cae al agua y los plomos arrastran al suelo del río esa pequeña red y todo lo que pilla esa red se queda, los peces quedan dentro de la red, luego se va jalando, se juntan los plomos, se hace como una bolsa y el pescador la trae hacia sí con los peces dentro. ¿Ven ahí el dibujo? En el aire, en los extremos, se marca los plomos de la red. Pero hay otras redes mucho más grandes, entre una, dos o más barcas, van echando una red grande y van con la dimensión a veces de medio campo, un campo de fútbol, y luego la van juntando los extremos y arrastran con las barcas, juntan la red y todo lo que encuentra la red pues queda aprisionado dentro de la red. Esa es la red de arrastre. Sim, graças pela explanação, Lauren. Me ha gustado mucho la pesca. Yo solo usaba el anzuelo todas las tardes. É perceptível que te gusta a pescaria. Y a la tarde llevaba a la señora Carmen 8 o 12 pescaditos y me los freía y comíamos el padre Eloy y yo la cena con pescaditos fritos. Deliciosos. Então, qual que é o objetivo de lançar as redes, né? Então, significa trabalho em conjunto, né? Porque os discípulos eram pescadores e trabalhavam juntos. Era necessária a colaboração de todos para o êxito do trabalho, todos bajo um mesmo liderazgo. A pesca com a rede atraía todo tipo e tamanho de peces, e era necessário separar os buenos em el cesto e os demais devolverlos ao mar. Assim também passa em el reino de Deus. Aí temos uma imagem, né? Aí várias pessoas trabalhando, né, com a rede, onde estão os peces, e o trabalho agora é de fazer a seleção, a separação, né, de quais peces quedam no cesto, quais que retornam ao água. Uma outra curiosidade, em 1985, o nível do lago de Galileia descendeu tanto que apareceu um casco de um barco antigo. Seu estilo e seus objetos encontrados dentro, junto com a prueba de carbono 14, revelaram que o barco tinha 2.000 anos. É decir, era da época de Jesus. E por que esse barco estava afundado, né? Hundido. É possível que haya sido hundido quando os romanos devastaram a zona, né, da região da Galileia, por el ano 67 da nossa era comum, ou depois de Cristo. O casco foi retirado do lago e o barco de Jesus, como foi conhecido, pode ser visto em Ginosar, ao norte de Tiberíades. Então, podemos mirar um pouco essa estrutura dessa imagem desse barco, que era da época dos dias de Jesus. Interesante. Si no era el barco de Jesús,
Las barcas que usaba Jesús eran parecidas o del tamaño de esa barca encontrada en el... Sí. Bueno, vamos ahora a ver a explicação de Jesus, né? Dos versículos, então, nos versículos 49 a 52, como que há essa explicação dessa parábola. Alguém pode ler o texto bíblico? Así será al fin de los siglos. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Jesús les dijo, ¿han entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. Él les dijo, por eso todo escriba instruido en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Graças. Então, uma interpretação da palavra de Javé é uma proposta minha, né, minha, de mim. No, hermano, no. Ya está. Alguém está? Ya, adelante. Então, essa palavra habla de los critérios divinos sobre lo bueno e justo e lo malo e injusto. Na interpretação, generalmente, vê o texto como algo intimista, como um pecado individual, sem detener-se em estado do pecado estrutural. E isso é difícil porque há aqui um tono ameaçador, né? Como ouvimos antes a leitura do texto. Pero Mateus dá claves de leitura interessantes. Quem entrará em el reino de los cielos? Vamos conhecer somente duas claves para nosso estudo de hoje, que me parecem interessantes. A primeira clave está em Mateus 21, 28 a 32, onde dijo que as prostitutas e cobradores de impuestos nos precederão no reino de los cielos. E Jesus está falando com os fariseus, escribas e fariseus. Alguém pode ler o texto? Les dijo Jesús, en verdad les digo, que los publicanos y las prostitutas los precederán en el reino de Dios. Porque vino Juan en camino de justicia y no le creyeron. Pero los cobradores de impuestos y las prostitutas creyeron en él. Sin embargo, ustedes, viendo esto, no se arrepintieron ni creyeron en él. Gracias. Entonces, para mí, además da menção de prostitutas e cobradores de impostos, que poderiam ser outras pessoas discriminadas, que sofriam preconceito social e religioso, uma palavra que está ali grafada por mim, caminho de justiça. Então, o caminho para o reino de Deus é o caminho da justiça. Isso para nós outros é muito importante. Quando vivimos em sociedades que discriminam, sociedades que são injustas, que produzem pobreza, hambre e todo tipo de sofrimentos. E a segunda clave
tenho que novamente, só barrar um pouquinho, Mateus 25, 35 a 45, é um texto longo, né? Mas vamos ler algumas partes. Sempre que existe esto em uno, com uno de estos mis hermanos más pequeños, comigo lo existe. Pode ler? Alguém pode ler o texto? Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Era forastero y me hospedaste. Estaba desnudo y me vestiste. Enfermo y me visitaste. Preso y fuiste a verme. Y ellos preguntarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre, con sed, forastero, desnudo, enfermo o preso y no te asistimos? Entonces le responderá: en verdad les digo que siempre que lo dejaste de hacer a uno de estos más pequeñitos, conmigo lo dejaste de hacer. Gracias. Entonces, es otro texto que habla del reino de Dios, que quem será acolhido, né? Quem terão espaço no reino de Deus? Aqueles que fazem estas ações para, como Jesus dijo, mis hermanos más pequeños. E agora? E agora? Né? Quem receberá os castigos, né? Bueno, quem se considera justo, pero não pratica o bem, sino que tem um comportamento excluyente e não se preocupa por la necessidade e o dolor de las personas. Então, agora a resposta do rei. Quem pode ler? Entonces el rey dirá a los que estaban a su izquierda: apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, siendo forastero no me hospedaron, estando desnudo no me vistieron, estando enfermo y preso no me fueron a ver. Então, isso aí, Jesus explica, né, faz uma explicação para esses que estavam preocupados, né, que entraram no reino de Deus, e Jesus, então, dijo essas palavras porque não é possível entrar no reino de Deus se não atendemos, não ajudamos, que não olhamos, miramos aos pequeninos irmãos de Jesus. E agora, quem são os pequenos irmãos de Jesus? Então, eu coloquei alguns exemplos, podemos depois falar sobre isto e outros exemplos. Então, quienes não têm roupa para proteger-se, os enfermos, as pessoas encarceladas, gente que sofre hambre, os desempregados, pessoas sem hogar para viver, os agraviados, quienes experimentam racismo e discriminação, mulheres que sofrem violência, niños abandonados, sem acesso à escola, jovens para quienes o futuro não está assegurado, aqueles cujos direitos humanos não são respeitados,
quienes sofrem catástrofes de emergência climática, e poderíamos elencar mais uma cerca de exemplos de pessoas que seriam os pequenos irmãos e irmãs de Jesus. Então, para mim, essas duas claves hermenêuticas, duas claves de leitura de Mateus, como entendo que o próprio Evangelho interpreta o Evangelho, o próprio Evangelho faz a leitura do Evangelho, dos textos. E nos dão sempre pistas, nos dão sempre desafios novos para que nossa leitura não seja uma leitura fundamentalista, literal, intimista, excluyente, mas que seja uma leitura que inclui as pessoas, especialmente aquelas que são chamadas de pequenas irmãs e pequenos irmãos de Jesus. Esta é minha interpretação, e estou agora aberta para conversarmos, né, sobre isso, para que vocês também possam compartilhar suas impressões, se concordam comigo, se discordam, quem querem contestar nessa proposta de leitura. Estamos aí.